Olá, abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na perfeita e santa paz do nosso Senhor Jesus. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, eu sou Márcia Vieira e você é muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria fazer um pedido a vocês. Se você ainda não segue o nosso canal, que você pudesse nos seguir a partir de hoje. E não se esquecendo de ativar o sininho, curtindo cada mensagem nova e também comentando. E, se possível, compartilhar para aquela pessoa que você quer abençoar com a mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje é Não seja governado por suas emoções. E o texto base se encontra em Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Muitas decisões erradas são frutos da falta de domínio emocional. Isso não quer dizer que faltou fé, mas faltou o domínio próprio, a atitude. Quando eu falo assim, até parece que emoção, sentir emoções é algo errado, é pecado. Não, não é pecado. Mas você ser dominado por elas, aí sim é um grande problema. Aquela pessoa que governa as suas emoções, ele vai governar o seu destino. Mas aquele que é dominado por suas emoções, esse acaba se tornando escravos dessa emoção, desse sentimento. O sentimento, as emoções, ela pode até nos avisar, porém, elas não podem decidir o nosso passo, as nossas atitudes. Mas por que, Márcia, não pode decidir? Jeremias 17:9 vai dizer que o nosso coração ele é extremamente enganoso. Muito mais do que qualquer coisa. E aí, Provérbios 28:26 ainda vai acrescentar que aquele que é dominado, governado pelo coração, ele se torna insensato. Insensato por quê? Porque nesse momento que as emoções tomam o controle da sua vida, decidem por você, você acaba deixando a razão de lado. Por que não dizer Deus também? Porque muitas das vezes a gente pede a Deus para guiar os nossos passos, nos abençoar, nos dar direção, nos desviar de tudo aquilo que não é bom para nós. Só que aí eu sou dominado pelo sentimento, pelo coração. Então, sim, você deixou Deus de lado. Você colocou ele para escanteio. E aí começam os nossos problemas. Porque se Deus não está me guiando, quem vai me guiar? Será que eu terei sucesso nesse caminho, nessa caminhada? Sem Deus? Sem a direção dele? Eu acho que fica um pouco complicado. Pouco, ou será muito complicado. E aí, essas decisões que são tomadas nesse momento de calor emocional, elas vão gerar ciclos de arrependimentos. Não só arrependimento, tristeza,
frustrações, derrotas, tudo porque eu me decidi num momento de irresponsabilidade. Como assim irresponsabilidade? A gente não viu que o coração ele é enganoso e nós nos tornamos insensatos quando agimos baseados no coração? Então, a sua decisão, sinto lhe informar, foi irresponsável. Então, eu sou culpado por tudo o que está acontecendo por culpa da decisão errada. Culpa de você ser dominado pelo coração. O problema não está em você sentir. Sentir um monte de coisas, fome, raiva, tristeza, alegria. O problema é você decidir nesse momento em que você está sendo tomado por uma explosão de sentimentos. Esse é o problema. Então, nunca, em hipótese alguma, decida nada quando você estiver nesse momento de explosão sentimental. Que no momento de explosão emocional, sentimental, eu esqueço aquilo que está claro para mim, aquilo em que Deus falou claramente nesse momento de encontro com Ele, nesse momento que eu estava pedindo a Ele a direção. Porque, por mais que você saiba qual deve ser a decisão tomada, você acaba tomando a decisão errada porque está no momento de impulsividade. E a impulsividade, a gente sabe que é um grande problema. E como eu consigo controlar essa impulsividade, não ser dominado pelo coração? Você precisa ter domínio próprio. O domínio próprio, ele vem a partir do nosso relacionamento com Deus. Quando eu consigo entender que existe carne e espírito e que eu não posso decidir uma hora pela carne, outra hora pelo espírito. Porque elas andam em conflito. A carne quer sempre sobressair, ela quer sempre mandar, ela quer sempre decidir. Os prazeres da carne, digamos a verdade, são grandes. Muitas das vezes é cobiçado, não é? E se eu sou dominado pela carne, eu não posso ser dominado pelo espírito. E para isso eu tenho que saber me posicionar. Ou eu sou totalmente guiado pela carne, ou eu sou totalmente guiado pelo espírito. Ora por um, ora por outro, não vai funcionar. E quando você é guiado pelo espírito, ainda que você sinta esse sentimento, a emoção, ela obedece ao espírito. Quando sua mente é governada pelas emoções, os seus atos, as suas ações, relacionamentos também serão dominadas e guiadas por elas. E esse domínio a partir dos sentimentos, das ações, eles vão revelar serão revelados, ou melhor, através das nossas
nossas atitudes. Porque muitas das vezes, dá um exemplo de uma pessoa que é extremamente ciumenta. Ela está sendo guiada pelas emoções. E uma pessoa extremamente ciumenta, muitas das vezes, ela tem atitudes é, inimagináveis, falas descontroladas. É um total desgoverno. Então, eu poderia citar aqui outras situações onde a pessoa é dominada pelas emoções. Uma delas, eu poderia aqui citar inúmeras situações que ocorrem devido a pessoa ser dominada pelas emoções, pelo sentimento. A gente às vezes até fala, é muito egoísmo da pessoa, é porque se tornou uma pessoa egoísta, quer tudo para ele, acha que ele é proprietário, que ele é o dono, às vezes até o dono da outra pessoa. E a gente vê situações que ocorrem diariamente, quando a gente liga o noticiário e a gente vê lá notícias, principalmente relacionadas a mulheres. E aí a gente consegue observar que isso é fruto das suas emoções, de alguém que é totalmente dominado pela emoção. E nesse caso, não há domínio próprio, não há direção do espírito. E aí a gente consegue observar claramente o desgoverno que é a vida dessa pessoa, como a do outro também. Porque gera-se um ciclo de perseguição, de às vezes difamação, e a pessoa deixou ser controlada pelas emoções. A gente vai ter um exemplo claro de domínio próprio em Mateus 26, quando a gente vê Jesus naquele momento em que ele já sabia que estava prestes a acontecer e onde ele se encontrava triste, sofrendo, angustiado, mas mesmo sabendo tudo que estava por vir, ele escolheu obedecer, ele escolheu ser guiado pelo Pai. Ele confiou plenamente no Pai. E a gente consegue entender, perceber que ele sentiu muitas emoções. Imagina, você está prestes a ser entregue a uma condenação injusta, porque ele não tinha pecado, mas mesmo sentindo, imagina como deveria estar a cabeça de Jesus naquele momento, uma explosão de sentimentos. Mesmo com essa explosão de sentimentos, ele seguiu a direção do Senhor. E ele foi sacrificado. Ele aceitou aquele sacrifício, mesmo sabendo que não era culpado de nada. E a gente consegue ver não só o domínio próprio, como maturidade. Maturidade de entender também, naquele momento, que era a coisa certa a fazer. Mas por quê? Ele teve maturidade, ele teve o domínio. Porque ele estava sendo guiado pelo Espírito. E assim também com a gente. Aí você vai falar, mas era Jesus, não era eu. Mas ele estava ali como homem, como ser humano de carne e osso como nós. E ele resistiu à pior das dores, da pior das condenações.
E ele fez o que deveria ter sido feito. E nós, por menos, sabemos o que é para ser feito, preferimos seguir a nossa carne. Damos ouvido à carne e não damos ouvido a quem quer o melhor para nós. Então, cuidado. Cuidado para você não se tornar prisioneiro das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu coração. E assim como Provérbios 25, 28 diz, como cidades derrubadas, sem muros, é aquele que não se deixa, que não é dominado pelo Espírito. Falta-lhe domínio emocional, falta-lhe direção. E o pior de tudo, a gente vê famílias destruídas, ministérios destruídos, testemunhos destruídos. E a gente tem vários exemplos recentemente, lideranças do alto escalão evangélico totalmente arruinadas porque foram dominadas pela sua carne, ainda que estivessem à frente da liderança da sua igreja, da sua denominação. A gente percebe ali que era tudo encenação. E assim é que se torna a nossa vida. Quando a gente é dominado pela carne, vira tudo uma encenação. Por mais que eu tente mostrar algo diferente, o que está encoberto não vai ficar toda a vida. Vai ter um momento que Deus vai mostrar, escancarar toda a verdade. E é o que a gente tem visto. Famílias sendo destruídas por causa de prazeres momentâneos, relacionamentos duradouros se deteriorando, ministérios e muitas outras coisas. A gente tem visto isso nos últimos dias com muita constância. E isso entristece muito a Deus. Mas isso também é uma decisão sua. Foi uma escolha que você fez. Infelizmente, essa emoção descontrolada, desgovernada, ela tem um preço extremamente alto. Ela tem finais extremamente terríveis, devastadores. E não é isso que Deus tem preparado para nós. Então, não deixe que o seu coração o domine. Não deixe que os momentos, os prazeres momentâneos decidam a sua vida. Não seja escravo da carne. Liberte-se dessa prisão. Mude sua vida. Não sei até como ela está até hoje, até agora. Mas não pode mudar. Eu sempre vivi assim. Mas agora é o momento de você mudar de atitude, de você mudar as suas ações e de passar a ser governado por aquele que sabe e que tem o melhor para cada um de nós. Mas isso é uma escolha sua, é uma decisão que só você pode tomar. Não sei se você sabe, mas a mente controlada pela carne, ela o leva à morte. Morte espiritual e morte física. Muitas das vezes a gente vê esse final, não só espiritual, não só morte espiritual,
mas como a morte física, porque eu fui dominado pela carne. Entenda, ou você é governado pela carne, ou você é governado pelo Espírito. Cabe a você decidir quem governa você, emoção ou o Espírito. Jesus está lhe convidando a segui-lo, a ser guiado por Ele, mas Ele não pode obrigá-lo, porque essa decisão somente você pode tomar. Ela é exclusivamente sua. Então não perca a oportunidade, não perca mais nenhum segundo. Decida agora, entregue agora o governo da sua vida àquele que tem o melhor para você, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Não permita que as suas emoções o impeça de viver o plano de Deus, os sonhos de Deus para nós. Não se impeça de viver. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que ela abençoe a sua vida, que faça sentido para você e que você compartilhe ela para abençoar a vida de outras pessoas. Vou ficando por aqui e encontro você na nossa próxima mensagem.